Oi pessoal, aqui é o professor Megaron do EADELIA Cursos Online. Gostaria de convidar vocês a assistir a minha aula. Não se esqueça de, antes de assistir a aula, já curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Essas aulas são as aulas que ajudam você a conquistar o primeiro emprego e também aumentar a sua renda. Vamos para a vinheta. Na aula de hoje nós vamos falar sobre regra de 3. Quando eu posso usar a regra de 3? Grandezas proporcionais. Então, bastante atenção nessa parte. Como que eu identifico grandezas proporcionais? Geralmente você identifica com o crescimento. Quando acontece o crescimento de uma, acontece o crescimento dessa outra grandeza. Aqui eu separei alguns exemplos para a gente trabalhar. Então, por exemplo, porcentagem. A gente pode identificar a porcentagem da seguinte forma: quanto maior a porcentagem que eu oferecer, maior o desconto. Quanto maior a porcentagem, maior os juros, certo? Então, a porcentagem é uma grandeza são grandezas proporcionais. Quanto maior a porcentagem de bactérias de uma água, maior a concentração dessas bactérias e assim por diante. Receita. Quando eu quero dobrar uma receita, eu utilizo também grandezas proporcionais. Por exemplo, coloquei aqui um exemplo de suco concentrado e água, que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas a gente também tem outros exemplos, como uma receita de bolo. Eu fiz uma torta outro dia, torta, né? Eu fiz uma torta outro dia e fiz a torta ficou só o fundo da assadeira. Aí eu fiquei pensando, caramba, se eu tivesse dobrado a receita, eu teria feito uma assadeira cheia. Então, esses detalhes é uma besteira, mas que a gente vai aprendendo com o tempo e a gente pode usar a regra de 3 para resolver esses problemas. Claro que na receita, quando você pega a receita na internet, ele não vai te passar essa dobra, ele não vai te passar a quantidade que você vai caber na sua assadeira. Mas, dentro da sua casa, você pode fazer uma conta rápida, às vezes até mesmo de cabeça, como eu vou mostrar para vocês, que é uma coisinha fácil. O próximo exemplo, medicamento. Esse daqui eu trouxe bem específico para o pessoal de enfermagem, quem trabalha com enfermagem, trabalha em hospital, porque muitas vezes precisa fazer uma conta de medicamento e eu trouxe um exemplo verídico, viu? Esse modelo aqui que eu fiz, eu peguei de uma prova de um hospital aqui do Guarujá que ele usa como prova de seleção, certo? Eu tinha uma amiga minha que fez curso de enfermagem, ela pediu para eu corrigir para ela e aí eu trouxe esse modelo aqui para a gente poder treinar com um modelo real. Combustível, cálculo de combustível, quanto você gasta, quanto você gastou, às vezes você não anotou na hora que você foi abastecer o seu veículo, você não anotou e você quer saber, caramba, quanto que eu paguei no litro? Achou um posto mais barato, caramba, será que eu paguei mais barato naquele? Mas eu não tenho mais quanto foi, será que deu certo? Eu trouxe também esse modelo. E por último, investimento. Esse de investimento a gente vai trabalhar mais para frente, claro, numa aula só de matemática financeira, tá? Que vai falar sobre juros compostos e assim por diante. Mas hoje eu vou usar esse tipo de regra de 3 para resolver alguns problemas simples, que também dá para ser utilizado como poupança, aplicação na poupança, que são os juros mais simples. Vamos para o primeiro modelo. Eu utilizei aqui o suco concentrado e água, né? Você pode usar suco concentrado, você pode pensar também na groselha, né? Que não deixa de ser um suco concentrado. Como eu falei, uma torta, às vezes você quer dobrar os ingredientes, dá para usar a regra de 3. Esse primeiro modelo eu vou tentar explicar para vocês de forma mais fácil de fazer de cabeça. É um pouquinho mais trabalhosa, mas dá para fazer. Claro, lembrando, quando eu falo trabalhosa, eu digo o seguinte: você precisa de ter um papel para ir fazendo um por um até chegar na quantidade que você quer. Mas existem outras formas que você vai direto para a resposta específica. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um suco concentrado, pegar uma groselha, tem a seguinte receita. Para cada um copo de groselha, você usa 3 copos de água, certo? Um copo de groselha, 3 copos de água. Mas aí eu não vou fazer só um copo, eu jogo despejo lá dentro e misturo. Mas para seguir a receita e a groselha ficar com o sabor que realmente tem que ficar, você vai usar essa receita. E aí, com a regra de 3, ela já pode até te ajudar também a saber quantos copos no final você vai ter
de rendimento, né? Quantos copos de suco pronto você vai ter, né? Misturando os dois. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, só aguarda um pouquinho. Ó. Se eu dobro a minha receita, 2 copos de suco concentrado, eu dobro o número de água. Se eu tinha então 1 copo de suco concentrado, eu precisei de 3 copos de água. Para 2 copos de suco concentrado, eu vou precisar de 6 copos de água. Molezinha, tranquilo, nada demais, só que eu faço até de cabeça, professor. Não preciso de regra de 3. Tranquilo. E para 3 copos de suco concentrado, também dá para fazer de cabeça? Dá. 3, 6, está aumentando de 3 em 3, tranquilo. Ó. Eu venho aqui e coloco um 9, matei a charada. Sim. Só que agora a gente tem que pensar que a matemática vem para ajudar a gente a resolver problemas grandes, problemas que talvez a gente não consiga resolver tão facilmente. E muitas vezes a gente não tem um papel, não tem uma caneta, e aí você consegue resolver um problema para servir suco para uma festa. Imagina que você agora não é mais um aluno sentado na cadeira de sala de aula, mas sim você é o organizador de uma festa, de um evento, de um casamento, certo? Vocês sabem que em casamento vocês têm as jarras de refrigerante, tranquilo, só você despejar o refrigerante lá dentro, tranquilo, mas também tem jarras de suco, certo? Só que eu não vou servir suco para minha família, eu não vou servir suco para os meus parentes, né? Somente para os meus amigos. Eu vou servir suco para uma festa inteira. E aí eu não posso fazer uma regrinha tão simples. Eu tenho que fazer uma conta muito grande, saber quantas jarras, quantas embalagens eu vou precisar comprar. Com isso, existe a regra de 3. Vamos supor que eu vá servir um total preciso usar 13 copos de suco concentrado. Né? Vou pegar esse exemplo aqui inicial. Preciso usar 13 copos de suco concentrado. O que eu fiz aqui? Como que eu faço para encontrar essa medida aqui de baixo, né? O total de água que eu vou utilizar? Eu vou multiplicar sempre a receita original, certo? Eu uso a receita original. Então, o que eu fiz com a receita original para chegar no que eu quero? 13 copos de suco concentrado. Eu peguei a minha receita original e multipliquei por 13. Então, se eu multipliquei aqui por 13, para seguir o mesmo padrão, o mesmo sabor e manter, evidentemente, a proporção, eu vou pegar esse valor de baixo e também multiplicar por 13, certo? 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1, 3. Então, para usar 13 copos de suco concentrado, eu vou precisar de 39 copos de água. Agora vem a grande sacada. Mas espera aí. E quantos copos eu consigo servir, né? Porque, afinal de contas, a matemática tem para ajudar. Tá, eu tenho 13 de suco concentrado, 39 de água, e eu vou conseguir servir quantas pessoas, né? Quantos copos isso aqui vai me render? Para vocês fazer essa conta, ela é mais fácil ainda, por isso que eu trouxe esse modelo. Aqui a gente não usou tanto a regra de 3 que eu vou usar nos outros modelos, mas essa aqui, ela é bem prática para esse tipo de problema. Olha que legal. Se eu tenho 13 copos de suco concentrado e 39 copos de água, eu tenho um total de 52 copos de suco pronto. Atenção, 52 copos de suco pronto. Não é concentrado nem de água. Pronto, já da mistura, certo? Ou seja, eu consigo servir 52 pessoas. Entenderam? Ah, mas isso serve para os outros também? Claro. Ó, nesse daqui eu consigo servir 12 pessoas, 12 copos, na verdade, né? Aqui eu consigo servir 8 pessoas. E aqui eu consigo servir 4 pessoas. Ah, professor, não entendi de onde saiu esses 52. Eu somei. Porque quando a gente está pensando em suco, né, nesse tipo de receita, imagina isso aqui, ó. Eu tenho uma jarra, certo? Uma jarra. Nessa jarra eu vou acrescentar vamos fazer essa receita aqui, ó, 3 copos de suco concentrado. Então, eu vou colocar o primeiro copo de suco concentrado, o segundo e o terceiro, certo? 3 copos de suco concentrado. Nessa mesma jarra, eu vou acrescentar 9 copos de água. Então, vem aqui e acrescento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou aumentar um pouquinho aqui, 7, 8, 9. Pensa comigo, quando eu fizer a mistura, eu não vou ter mais o suco e a água separados lá dentro. Eu vou ter uma coisa só. E se eu misturei
água e suco, agora eu consigo servir um total de 12 copos. Viram que bacana? Então, assim, esse tipo de regra de 3, é claro, eu poderia usar a mesma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, neste caso, é interessante usar assim para você saber já imediatamente quantos copos você consegue servir. Ok? Isso é bem bacana. Claro que o desenho da jarra não ficou muito show, mas já dá para vocês entenderem. O próximo modelo, eu usei um exemplo de porcentagem. Quando a gente pode usar a porcentagem? Existem outros tipos, é claro, gente, o cálculo de porcentagem, ele é um cálculo mágico, assim, eu fico encantado com ele. Por quê? Você tem diversas formas de calcular. Boa parte delas você pode fazer de cabeça, certo? Então isso é uma coisa que é muito bacana. A gente vai ter uma aula falando só sobre porcentagem, cálculo mental, desconto, coisa rápida. Eu estou passando na frente de uma loja, vou olhar ali qual que é o desconto, quanto que vai ser aquele chorinho que a gente faz no final da compra. Tem aquele desconto pagando à vista? 5%, 10%, é muito, é pouco, vale a pena ou vale mais a pena comprar no crédito? Todos esses tipos de cálculo mais específico a gente vai falar em uma outra aula. Hoje eu trouxe um exemplo para a gente utilizar a regra de 3. Então vamos ler aqui junto comigo. Ao comprar um controle de videogame, a vendedora me deu um desconto de 5%, o que correspondeu a R$ 27. Esses valores que eu estou usando também são valores verídicos, tá bom? Fui atrás do controle para saber quanto que estava. Não é brincadeira. Qual o valor pago no controle? Vamos pensar aqui comigo. O 5% ele corresponde a R$ 27. Foi o desconto que eu recebi. Só que na hora eu estava com o dinheiro pegado na mão, dinheiro inteiro, dei o dinheiro para a moça e não reparei no valor total. Só peguei e entreguei para ela. Reparei que o desconto foi de 27. Eu quero saber quanto que foi o valor total. Eu quero saber quanto que foi 100%. Lembrando que o valor total sempre é 100%, né? Sempre a gente tem que entender o desconto foi de 5%. Ok? O que eu vou usar aqui? Regra de 3. Lembra que eu falei aqui no começo? Grandezas proporcionais. Quanto maior o desconto, maior o valor. São grandezas proporcionais. Desconto, dinheiro, o valor que foi descontado. Multiplicando aqui em cruz, o que acontece? 5 vezes x vai ficar 5x, ok? E 100 vezes 27, é só acrescentar 2 zeros. Não preciso utilizar esses 2 zeros atrás da vírgula, tá bom, gente? Isso aqui eu coloquei só para lembrar que é dinheiro, mas na conta, no cálculo, não preciso acrescentar eles. Zero depois da vírgula não faz diferença na conta. Um detalhe, caso você tenha alguma dúvida sobre a continha, multiplicar em cruz, sobre o finalzinho da conta aqui, deixa nos comentários para a gente depois estar respondendo vocês, que é bem bacana esse tipo de pergunta. Às vezes a matemática não está só no conceito, a dificuldade não está no conceito. Eu entendi como faz, só que na hora de fazer a conta é que eu tenho dificuldade, então deixa nos comentários. Aqui eu tenho o 5x igual a 2.700, e esse 5 ele está multiplicando x, certo? Eu utilizo a operação inversa para passar esse 5 para o outro lado dividindo. É uma das formas que a gente pode fazer essa conta. Então aqui, x é igual a 2.700 dividido por 5. Viu? Multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa conta aqui, eu chego na resposta 540. Deixa eu arrumar aqui, ficou um pouquinho torto. 2.700 dividido por 5 vai dar 540. Ou seja, o valor pago neste controle foi 540. Certo? O valor inteiro, o valor total foi de 540. Fechou? Então esse modelo aqui é bacana. Professor, mas por que você tirou a porcentagem? No cálculo a gente não precisa colocar a porcentagem, porque aparece em cima e embaixo, você vai colocar esse monte de zero, trabalhar com esse monte de valor, vai te dar mais trabalho. Então aqui é só você cancelar e usar o volume inteiro. Beleza? O próximo modelo, como eu falei, esse daqui é o meu queridinho, porque o pessoal de enfermagem tem bastante dificuldade, às vezes até escolhe a área de saúde, pensando assim, vou me livrar de matemática, não quero nem ter contato com matemática, nunca gostei de matemática, vou para a área da saúde.
Só que aí no primeiro módulo já se depara com essas contas aqui e fica pensando, meu Deus do céu, o que eu fui arrumar para a minha vida? Então vamos ler um exercício aqui também, que será resolvido com regra de 3. Foi prescrito 7 mg de Decadron EV. Aprendi o que era EV neste exercício, viu? Porque eu sou professor de matemática, não sabia o que era. No hospital, há frascos ampola de 2,5 ml na concentração de 4 mg por ml. Então, cada ml tem 4 mg, isso. Quanto deve ser aspirado dos frascos, né, para administrar o medicamento corretamente? Olha que interessante. Essa parte aqui, para quem é versado em matemática, consegue enxergar essa parte bem fácil. O que está dizendo para a gente aqui? Para cada 1 ml, eu tenho 4 miligramas. Para cada 1 ml, 4 miligramas. Certo? A gente vai fazer por regra de 3, mas vamos pensar que antes da regra de 3, quem consegue acompanhar o raciocínio? Para cada 1 ml, 4 miligramas. Quantos ml tem dentro de uma ampola? 2,5. Então, se em 1 ml eu tenho 4 miligramas, em 2 ml eu vou ter 8. Ok? Só que na ampola tem quanto? 2,5. Esse meio corresponde à metade. Então, se em 1 ml tem 4, qual é a metade de 4? 2. Certo? Em cada frasco ampola eu vou ter 8 miligramas do remédio prescrito, Decadron. Mas eu não quero 8, eu estou procurando 7. Ah, professor, já deu um nó na minha cabeça. É disso que eu estou falando. Nesse caso, ao invés de você tentar fazer de cabeça, olha o que você faz. A continha na raça. Faz a continha rápido. 4 miligramas corresponde a aqui, miligramas, 1 ml. Certo? 4 miligramas corresponde a 1 ml. Só que eu não quero 4 miligramas, eu quero quanto? Eu quero 7 miligramas. Quantos ml eu vou precisar? X. Você pode colocar X, qualquer outro incógnito, né? Deixa eu arrumar esse X aqui, fica bonitinho. Multiplique em cruz novamente. 4 vezes X, eu tenho 4x. E 7 vezes 1, tenho 7. Sim? A mesma regrinha que a gente usou aqui, Tá vendo? 5x, 2.700. O que eu fiz com esse x? Com esse 5? O 5 estava multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Aqui é a mesma coisa. Esse 4 está junto do x, está multiplicando. Então eu passo para o outro lado dividindo. 7 sobre 4. O que vai dar? 1,75 ml. 1,75 ml. Ok? Claro que na seringa aparece lá todas as medições certinho. Então o que você vai precisar fazer? Quebra o frasco ampola, puxa toda a medida do que vai ter dentro do frasco? Não, você vai puxar somente 1,75. Esse 1,75 vai ser o que você vai administrar no paciente. Certo? É um cálculo simples, tá vendo? Mas que você precisa saber. Caso você cometa um erro, você se perca na hora, você vai virar um profissional dependente. Né? Eu não consigo fazer, toda vez eu erro. E uma continha simples, só uma regra de 3. Ok? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Vem aqui comigo, Aí. Aqui, x igual a 7 dividido por 4, 1,75 ml. Agora sim. Beleza? Eu vou voltar com mais 2 exemplos que a gente precisa para trabalhar os outros 2 aqui, combustível e investimentos, ok? Agora com esses 2 outros exemplos, eu trouxe um com combustível, né, que eu tinha falado antes, e também um com investimento. Vamos ver o exemplo de combustível. Quando abasteci o carro, o valor total foi de R$ 262,09. Consegui ver que foram abastecidos 35 litros, 909 ml, mas não consegui ver o preço de 1 litro. Quanto paguei pelo litro de gasolina? Aqui, deixa eu acrescentar aqui. Quanto paguei pelo litro de gasolina?
Essa conta que a gente vai fazer também uma regra de 3. Vamos pensar aqui comigo, ó. 35,909 ml, 35 litros, 909, corresponde a qual valor? Ele foi R$ 262,09, certo? Agora, 1 litro apenas vai corresponder a quanto em dinheiro? Vejam que temos grandezas proporcionais aqui. Eu estou falando de litro e dinheiro, né? Valor. Aqui eu estou falando de litro e também quero saber o valor. Ou seja, estou falando das mesmas grandezas. Aqui eu estou relacionando litro e aqui eu estou relacionando dinheiro, valor que foi pago. Como essas grandezas são proporcionais, quanto mais litros eu abastecer, maior vai ser o meu valor a ser pago, eu posso fazer essa regra de 3 tranquilamente. Aqui eu posso usar tanto esse tracinho aqui, como posso usar também um sinalzinho de igual, tá? Tanto faz. Ó, você está mais acostumado com o sinal de igual. Multiplicando em cruz eu tenho x vezes 35,909. Vai ficar 909x, ok? E 1 vezes 262,09 vai dar 262,09, ok? A mesma regrinha que a gente tinha feito antes, vamos lembrar aí, ó. Esse 35,909 está multiplicando x. Se ele está multiplicando, então eu passo ao outro lado, dividindo. Eu vou ter x igual 262,09 dividido por 35,909. Deixa eu arrumar esse nome aqui que ficou um pouquinho feio. Peraí. Fazendo a continha, claro que esse tipo de conta, gente, o objetivo é a gente fazer a ideia, trabalhar a ideia de regra de 3. Né? Como eu sempre converso com os meus alunos, eu falo assim, a conta de divisão, conta de multiplicação é uma conta base. Você para no cantinho, faz no canto do caderno, no canto da folha. Já o raciocínio, a ideia, é essa que tem que ser trabalhada. Né? Aqui, é essa ideia que tem que ser trabalhada. Você precisa entender quando você pode usar a regra de 3, em quais casos, você precisa entender como montar uma regra de 3. Isso é bem importante. Muitas vezes a gente vai montar a regra de 3 e vê ela montando a regra de 3 errado. Sabe? Faz a conta toda bonitinha, certinho, acerta a multiplicação, acerta na divisão, mas monta a conta errada. O que eu falo quando vai montar? O que seria, né? Montar a conta errada? Aqui eu tenho litro, aqui eu tenho dinheiro. Aí o aluno cruza essas informações. Ele relaciona litro com dinheiro e aí litro com dinheiro aqui. Ou dinheiro com litro, perdão, o contrário. Fazendo assim, ele misturou as informações e aí vai dar tudo errado, certo? Então, isso é muito importante. Na regra de 3, na aula de hoje, a gente vai trabalhar essa construção. Lembra do exemplo que eu coloquei de receita, né? Que foi o exemplo de suco concentrado e água? É a mesma coisa que esse exemplo. Em cima eu coloquei o suco concentrado e embaixo eu coloquei água. Vamos supor que em uma das frações que eu montei, uma das proporções que eu montei, eu tivesse trocado, eu colocasse suco concentrado embaixo e água em cima. Ia sair tudo errado, você entende? Então isso que é importante. Na aula de hoje a gente trabalhar essa ideia, como montar. O objetivo da conta aqui, né, em si você pode fazer na calculadora sem problema algum, que isso é só um proforma. Resultado, 7,29 e o 8 aqui no finalzinho, né? Vocês já repararam que gasolina, álcool sempre tem 3 dígitos depois da vírgula. Esse valor pode ser aproximado. Eu trouxe para vocês uma imagem que eu vou apresentar agora aqui, para vocês darem uma olhada. É verídico, vocês vão ver que bate as respostas, os valores, e é bacana para a gente entender que às vezes é um lapso, passa, você foi lá, abasteceu, deixou passar, e é importante você saber principalmente a conta. Ah, professor, mas eu estou lá e eu vou ver quanto que é o litro. Pelo contrário, agora eu até pesquiso qual é o mais barato. Sim, eu sei, mas tenta puxar isso para a sua realidade, como eu fiz agora há pouco com o exemplo da medicação, certo?
você saber fazer a conta, você conseguir misturar os valores, entender, encaixar o que é o que, isso é bem bacana. No nosso próximo exemplo, eu fiz sobre investimento. Nesse caso, como eu falei, eu trouxe um exemplo bem simples de poupança. Você pode usar esse tipo de cálculo também para outros tipos de investimento. A gente vai ter uma aula sobre matemática financeira que eu vou falar sobre juros compostos, juro composto e assim por diante, né? O juros simples. Vou tentar falar um pouquinho sobre alguns tipos de aplicações, mas hoje a gente vai trabalhar a regra de 3. Vamos para o nosso modelinho aqui, ó. Sabendo que o rendimento da poupança é de 0,5 ao mês, 0,1% ao mês, quanto renderá a minha poupança de 1.150 em um mês? Montando a nossa conta, aqui eu vou fazer passo a passo, né? O 0,5, peraí, deixa eu... É o que eu quero saber, quanto que vai corresponder isso em um mês, certo? Esse é o meu X. E o valor que eu tenho é de R$ 1.150. Esse 1.150 é o valor total que eu tenho, então ele corresponde a 100%. Vejam, aqui que eu falo, na montagem da sua conta, que é importante você saber fazer a separação. Aqui eu vou relacionar porcentagem, do outro lado eu vou relacionar o valor, o dinheiro a ser aplicado. Então, aqui que é o grande erro. Não é só na continha. Claro que muitas pessoas ainda conseguem se confundir, né? Às vezes não treinou o suficiente, não teve uma base. Então tem que treinar, claro. Mas na aula de hoje a gente vai treinar bastante essa parte, que é a construção. Ó, fiz a construção aqui. Deixa eu vir para cá. São grandezas proporcionais? Quanto maior o valor que eu aplicar, maior vai ser os juros que vai aparecer no final do mês? Sim, evidente, né? Quanto maior o valor aplicado, maior vai ser os juros. Então, são grandezas proporcionais. Porque aqui, ó, grandezas proporcionais. Sabendo disso, a gente pode usar a nossa regra de 3. Multiplicando em cruz. 100 vezes x. Eu vou ter 100x. 0,5 vezes 1.150, deixa eu trouxe minha colinha aqui, ó, vai dar 575. Ok? Mesma coisa que o anterior, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse 35.909 estava multiplicando, ó, tá vendo? O que ele fez? Passa para o outro lado dividindo. E aqui a mesma coisa. Esse 100 está multiplicando, o que eu faço? Passo para o outro lado dividindo. X é igual a 575 dividido por 100. Sim? A divisão por 100, né, pelos múltiplos de 10, são os mais fáceis, as potências de 10, perdão, são os mais fáceis. Por quê? Você não precisa fazer a divisão na raça. É só você andar com a vírgula para a esquerda. Então aqui, a minha vírgula do 575, ela está aqui no final, certo? 575,0, que a gente precisa colocar. Então aqui, ó, é só eu andar 2 casas para a esquerda. Qual vai ser o valor? 5,75. Ou seja, se eu deixar R$ 1.150 na poupança, no nosso cenário atual, eu vou ter um rendimento de R$ 5,75 por mês. Né? Esse valor acrescenta aqui, e no mês seguinte já vai ser mais ainda. Esse é o bom do investimento, né? Que ele sempre vai aumentar de acordo com o que está lá dentro. Então, no mês seguinte, não vai ser mais calculado em cima do 1.150, e sim do 1.155,75 centavos. E assim vai aumentando. Ok? Vou parar um pouquinho para colocar os outros 2 exemplos e a gente já volta. Bom, gente, eu trouxe mais esses 2 exemplos aqui para a gente treinar novamente a regra de 3. Esse modelo aqui vai falar sobre a quantidade de pessoas que cabem dentro de um ambiente. Essa parte é bem bacana a gente estudar. Por quê? A gente treinar, na verdade, por quê? Nós precisamos montar uma festa. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. A gente precisa montar uma festa. Eu ligo para um salão de festas e pergunto, qual o tamanho do seu espaço, né? Qual o tamanho do seu ambiente? Aí ele fala, tem tantos metros quadrados.
Ah, então tá bom. Ah, tá pandemia, eu não quero deixar o lugar muito sobrecarregado, para não correr o risco. Eu vou colocar 2 pessoas por metro quadrado, ou 1 pessoa por metro quadrado, que é o recomendado. Ah, então se ele tem 80 metros quadrados, eu vou levar 80 pessoas, certo? Você vai respeitando essa regra. Quando é uma conta simples assim, é facinho, você faz de cabeça. Mas e quando a gente trata de uma festa? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Considerando que em uma festa, cada 5 pessoas ocupavam uma área de 2 metros quadrados. Se a gente for pensar agora nesse novo ritmo de Covid, aqui estaria muito aglomerado, né? Porque 2 metros quadrados, 5 pessoas estão bem próximas uma da outra. Qual era a quantidade de pessoas na festa, sabendo que a área do evento era de 800 metros quadrados? Vamos fazer aqui a regra de 3. Qual que são as nossas informações? Eu tenho 5 pessoas ocupando 2 metros quadrados, certo? Então, 5 pessoas está para 2 metros quadrados. Quantas pessoas? Aqui, ó. Qual será a quantidade de pessoas? Qual era a quantidade de pessoas? X para 800 metros quadrados. Ok? Vamos pensar comigo. Nessa regra de 3, pensando nessa regra de 3, quanto maior espaço, mais pessoas cabem dentro desse local. Logo, eu vou fazer uma regra de 3, multiplicar em cruz. Aqui eu vou só colocar aquele igualzinho que a gente já está acostumado a fazer. Olha lá. Ok? Então aqui multiplicando em cruz eu tenho 2 vezes x, 2x, certo? E 5 vezes 800, eu não preciso fazer 5 vezes 800, eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 8, que dá 40. Ah, mas e aí? O que acontece com esses 2 zeros? É só acrescentar aqui no final. Ok? Feito isso, qual é o próximo passo? Esse 2 aqui está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo, assim como a gente fez nos anteriores. X é igual a 4.000 dividido por 2. Quanto que então será o total de pessoas que cabem dentro desse evento? 2.000 pessoas. Lembrando que esse exercício aqui, ele está sendo um exercício que não respeita o distanciamento, viu? Porque 5 pessoas em 2 metros quadrados está muito aglomerado. Mas é para a gente entender a ideia. E retomando, pensa comigo. Você vai montar um evento, ou melhor ainda, vamos colocar um exemplo mais próximo. Vamos supor que você seja o dono do salão. Eu construí um salão de festas e eu quero saber qual limite eu posso colocar para não ser multado, porque na época, agora na pandemia, se você é dono do salão, promove uma festa, faça uma festa dentro do seu salão e sobrecarrega, superlota esse espaço, você que é responsável, então você pode ser multado. Então, quantos metros quadrados, até quantas pessoas eu posso atender? Regra de 3 nele. Eu posso colocar 1 pessoa por metro quadrado? Mede o seu estabelecimento, vai no registro, sabe quanto que é? Então, a capacidade máxima é de 20 pessoas. E você vai aceitar somente as 20 pessoas. Beleza? Esse outro exemplo e último, eu trouxe para a gente estudar a regra de 3, normal. Só que esse daqui ela tem uma curiosidade extra. Aqui, as grandezas são inversamente proporcionais. O que seriam inversamente proporcionais? Continuam sendo proporcionais, só que aqui a diferença é que enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Olha que legal. Se abrirmos 6 torneiras, estas enchem um tanque com água em 22 minutos. Tranquilo? Agora, abrindo 4 torneiras, qual é o tempo que leva para o tanque ficar cheio? Vamos pensar nessas grandezas primeiro. Se eu tenho mais torneiras, eu encho o meu tanque mais rápido ou menos rápido? O tempo vai ser menor ou maior? É melhor falar assim. Quanto mais torneiras eu tenho, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Maior número de torneiras ligadas, abertas, menor o tempo. Quando eu diminuo o número de torneiras, o que acontece com o meu tempo? Ele aumenta. Aí, para fazer uma bem simples, você entender, um exemplo bem simples, imagina que eu tinha 6 torneiras enchendo o tanque e aí depois eu fecho e deixo só uma. É lógico que uma torneira vai demorar muito mais, Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos ver como é que fica essa conta. Olha que legal. Primeira grandeza é torneira.
Aqui, então, vou colocar torneiras, vou fazer diferente porque ela é inversamente proporcional, para vocês entenderem melhor. E a outra grandeza é tempo, né? Na primeira situação, eu tinha 6 torneiras e eu demorava 22 minutos para encher esse tanque. Na segunda situação, eu tenho 4 torneiras e quero saber quanto tempo ele demora para encher. Então, voltando, são grandezas inversamente proporcionais. E olha que curioso, todas as anteriores eram grandezas diretamente proporcionais. A inversamente proporcional, ela tem essa característica aqui, ó. Eu não vou multiplicar em cruz. Eu vou multiplicar em coluna. Certo? Grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica em coluna. Ah, professor, mas e a regra de 3? É a mesma coisa. Eu tenho 3 informações, vou descobrir a quarta. Mesma regra de 3, só que ao invés de multiplicar em cruz, eu multiplico em coluna. Vamos fazer a continha aqui, ó. 6 vezes 22, eu tenho 132. 4 vezes x, 4x. Certo? Até aqui tudo bem? Esse 4x aqui está multiplicando igual aos anteriores, ó. Veja que é o mesmo modelo. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 132 dividido por 4 igual a x. E aí, fechando a continha, 132 dividido por 4, eu vou ter que x é igual a 33, aproximadamente minutos. Olha que legal. Muitas torneiras, pouco tempo. Menos torneiras, mais tempo. Certo? Então, com isso a gente entende o que são as grandezas inversamente proporcionais. Bom, gente, com isso a gente fecha a aula de regra de 3, ok? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Essas aulas, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, escreve aí embaixo para a gente poder responder, tirar suas dúvidas. Sempre vou estar aí para poder ajudar vocês. O curso EADELIA Cursos Online, ele serve para ajudar você a sua primeira vaga de emprego e também a arrumar a sua primeira vaga de emprego e também a melhorar a sua renda, certo? O único caminho que a gente tem é esse, é estudar para poder passar no concurso, para poder fazer um curso melhor e aumentar a nossa renda. Tudo bem? Grande abraço, tchau, tchau.